E aí, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Saudadinhas de vocês, hein? Estamos de novo aqui para conversarmos agora sobre a redação do Enem. Pessoal, redação do Enem é a última coisa que falta para nós abrangermos aí, conversarmos um pouquinho e vermos o que nós deveríamos ter feito nessa redação, certo? Gente, vamos lá. Redação não é nada difícil, né? Relembrando alguns pontos específicos aqui. Temos que lembrar que Enem vai te dar lá uma redação longa, uma dissertação argumentativa, de no máximo 30 linhas, mínimo de 7. Né? A produção precisa ser bem organizadinha, com introdução, desenvolvimento e conclusão, argumentos bem interessantes, relação de coesão e coerência também dentro do seu texto, tem que estar tudo afinadinho ali. Certo? A proposta desse ano não era uma proposta difícil, uma proposta bem interessante, por sinal, gostei bastante do Enem, parabéns ao ENAD, proposta show de bola. E aí sim, tendo a proposta em mãos, você não podia copiar nada dos textos bases, nada do que tinha na tua prova. Tinha que partir tudo da sua cacholinha, certo? Vamos ver como funcionou isso? Vamos dar uma olhadinha na proposta, vamos ler, vamos grifar, e aí eu vou dar algumas dicas de como deveria ter sido produzida essa redação, para você ter uma boa nota lá e, né, conseguir chegar ao seu tão sonhado ponto, ao teu tão sonhado Enem, ao tão sonhada universidade. Certo, pessoal? Vamos lá? Vamos que vamos. Seguimos lá, pessoas. Vamos lá. Olha que bonitinha aqui a proposta do Enem, tá bonitinha já na nossa tela. Seguimos ali, vamos fazer a leitura e alguns grifos importantes aí sobre isso aqui. Certo? Deixa eu dar uma ajeitada nisso aqui. A gente consegue mudar esse aqui pra cima, sei lá, vamos ver. Não dá. Pera aí. Tem que fazer diferente aqui. Tem que fazer diferente aqui pra gente poder dar espaço pra ler parte por parte. Isso, vamos ler esse aqui. Aí eu vou precisar grifar algumas coisas aqui. Cadê? Vamos lá. Põe pra mim de novo aqui, produção. A parte do grifo aqui. Beleza. Canetinha bonitinha. Aí. Agora vai. Olha lá. A partir da leitura dos textos motivadores, veja, o Enem vai te dizer aqui, ó, texto motivador. Se ele é motivador, você não pode usar esse texto como texto base. Texto motivador. Professor, como você não pode usar como texto base? Você não pode copiar, isso que eu quis dizer. Não pode copiar nada do texto. É texto motivador. É para te motivar, deixar você motivado a escrever. Motivador. Não pode copiar nada. Tudo bem? Seguimos. Seguintes. E com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua trajetória, da sua formação, redija texto dissertativo argumentativo. Tá aí. Em norma padrão da língua portuguesa, sobre o tema, ele já te dá o tema, publicidade infantil em questão no Brasil. Apresentando proposta de intervenção. Lembrando, o Enem quer que você traga uma proposta de intervenção, alguma solução para isso. Você tem que sugerir algo, traga uma proposta de intervenção, certo? Aí, que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa, certo? Argumentos e fatos para a defesa do ponto de vista. Então, muito bem, você vai ter que ter... Aí. Você vai ter que ter uma relação de ponto de vista e vai ter que apresentar aí proposta de solução para isso. Produção, vamos dar uma diminuída aqui, ó. Aí. Ficou pequeno demais, aumenta um pouquinho ali. Põe 80 para ver se rola. Põe 90. Aí, melhorou. Vamos ver aqui. 90. Aí, coube tudo aqui agora. Muito bem. E aí, olha só que bonitinha a propostinha, fala assim. Tem texto 1, texto 2 e texto 3. O texto 1 dizendo sobre... Aqui no seu texto 1, gente,
no seu texto 1, você tem toda a diretriz para a sua produção de texto. No texto 1 já. O texto 2 vai reforçar isso, o texto 3 ele traz uma opinião contrária, mas de certa forma também reforçando o texto 1 e o texto 2. Então, cuidado. Teve gente que perdeu o rumo na escrita. Tá? Cuidado, cuidado. Vamos lá. Olha só. A aprovação em abril de 2014 de uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, ó, abusiva a publicidade infantil, emitida pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, deu início a um verdadeiro cabo de guerra, envolvendo ONGs de defesa dos direitos das crianças e setores interessados na continuidade das propagandas dirigidas a esse público. Pessoal, o texto 1 te fala a questão da propaganda dirigida ao público infantil, certo? Por que eu estou falando isso agora? Porque eu sei, fiquei sabendo de pessoas que produziram um texto sobre usar crianças nas propagandas. Não é isso. O fato principal são as propagandas dirigidas para as crianças. É indiferente se vai usar criança na propaganda ou não. Mas qualquer propaganda dirigida para as crianças. Certo? O problema é esse. Por quê? Porque a criança cognitivamente não tem ainda a capacidade de selecionar o que é bom e o que é ruim para ela. E ela é facilmente manipulada. Cuidado, é essa a intenção dos textos. É isso que o Enem queria de você. Que você abordasse exatamente as propagandas dirigidas às crianças. Certo? Que manipulam a cabeça das crianças. Porque as crianças daí fazem o pedido dos pais e os pais fazem com que o consumismo aumente. Aí é a questão. Certo? A criança não consegue discernir o que é bom e o que é ruim para ela ainda. E é por isso esse tema aí do Enem. Seguimos. Elogiada por pais, ativistas, editada por pais, ativistas e entidades, a resolução estabelece como abusiva a propaganda dirigida à criança que tem a intenção de persuadi-la para o consumo. A intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço. Muito bem. E que utilize aspectos como desenhos animados. Desenhos animados, bonecos, linguagem infantil, trilhas sonoras com temas infantis, oferta de prêmios, brindes ou artigos colecionáveis que tenham apelo às crianças. A discussão é sobre isso, gente. É sobre as propagandas que fazem a persuasão da cabecinha das crianças, que não conseguem discernir ainda o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim para elas. Certo? Essa é a questão. Esse é o ponto central do tema do Enem. Se você falou qualquer outra coisa, você deve ter se complicado. Se você escreveu qualquer outra coisa fora disso, porque a propaganda é feita com as crianças. Não é exploração infantil no trabalho infantil, não é isso. É propagandas dirigidas às crianças. Certo? Se você falou das eleições de 2014, que? Tá maluco, velho? Nada a ver. Nada a ver. O tema central é exatamente esse que nós acabamos de apresentar para vocês aqui. Tudo bem? Seguimos. Ainda há dúvidas, porém, sobre como será a aplicação prática da resolução. E associações de anunciantes, emissoras, revistas e de empresas de licenciamento e fabricantes de produtos infantis criticam a medida e dizem não reconhecer a legitimidade constitucional da Conanda para legislar sobre publicidade e para impor a resolução tanto às famílias quanto ao mercado publicitário. Além disso, defende que a autorregulamentação pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária já seria uma forma de controlar e evitar abusos. Óbvio, né? Óbvio que os órgãos mais interessados nisso acham isso errado.
E aí vem o mapinha, um mapa no mundo, como funciona aí a regulamentação ou autorregulamentação desse tipo de propaganda. Olha como funciona no mundo isso. Eu tenho lá, ó, autorregulamentação. Não há leis nacionais. O setor cria normas e faz acordos com o governo. Esse aqui, ó. Onde eu tenho esse símbolozinho? Ó, Estados Unidos, Brasil. Ou seja, não existe uma regra. É feito um acordo diretamente com o governo. Alerta! Mensagens recomendam consumo moderado de... Esse aqui, ó. Tem um alerta. Onde tem o alertazinho? Tem o alerta aqui na França. Certo? Tem alerta no Chile também. Só. Aí. Proibição parcial. Esse aqui, ó. Proibição parcial. Por asterisco aqui, ó. Comerciais são proibidos em certos horários ou para determinadas faixas etárias. Onde eu tenho proibição parcial? Canadá, Irlanda, Reino Unido, Itália, Chile, Noruega, Suécia, Dinamarca. Deixa eu fazer uma coisa aqui, tá meio ruim pra ver. Pode ser que eu tenha marcado um errado aqui. Só um pouquinho. Aí, 125. Ah, melhorou um pouquinho esse mapa, né? Aí. Na verdade, eu tinha marcado errado já aqui, ó. Proibição parcial. Então, Chile, Itália, Irlanda, Reino Unido, Suécia, Dinamarca e Bélgica. Personagens. Ó, personagens famosos de desenhos não podem aparecer em anúncios publicitários. Anúncios infantis. Onde eu tenho isso? Tem aqui Reino Unido e tem aqui na Suécia. Certo? E se não me engano, para cá eu também tenho em outros lugares, ó. Aqui, Coreia e Austrália. A Austrália também tem ali, ó. Esse aqui é o acordo direto com o governo. E a Coreia é parcial. Por que que no Reino Unido e na Suécia não pode? Porque tem a Disney lá, né, pessoal? A Disney é muito forte lá em cima. Muito bem. E aonde eu tenho aqui, ó, proibido, não é permitido nenhum tipo de publicidade para crianças. Onde que é proibido totalmente de verdade? Somente aqui, ó, na Noruega. Opa, vamos fazer funcionar aqui. Aí. Noruega é proibido. Tem mais um que eu tinha visto aqui. Aqui, Canadá é proibido. Canadá é proibido. Muito bem. Então tá aí o mapa no mundo sobre isso. Aí, descendo mais um pouquinho agora, eu tenho o texto 3, que fala assim: precisamos preparar a criança desde pequena para receber as informações do mundo exterior, para compreender o que está por trás da divulgação de produtos. Só assim ele se tornará o consumidor do futuro. Aquele capaz de saber o que, como e por que comprar. Ciente de suas reais necessidades e consciente de suas responsabilidades consigo mesmo e com o mundo. Certo? Então, olha só. O Enem te diz o seguinte: o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O texto definitivo deve ser escrito à tinta na folha própria até 30 linhas. Redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. Receberão 0 as redações que tiver até 7 linhas escritas. Se escreveu 7, zerou. Tem que escrever mais de 7. Insuficiente. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Se fizer uma poesia, já era. Apresentar proposta de intervenção que
desrespeite os direitos humanos, né? Se você xingar as pessoas, dizer que todo mundo tem que fazer aquilo outro, xingando aí, né? Sai dos direitos humanos. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto. Então aquelas questões lá de colocar o miojo, receita do miojo, né? Hino de clube, isso aí tudo agora está previsto como 0. Então se no meio do texto colocar essa parte aí, como aconteceu em outros anos, a partir de então agora 0. Tá? Vamos lá, vamos seguir agora então para algumas dicas de como fazer isso. Vamos lá, mudando para a telinha branca para nós lá. Telinha branca, eu vou mudar de cor aqui. Aí. Então olha só. Gente, dicas importantes aí. O que você deveria ter pensado e deveria ter feito na proposta então, de redação. Primeiro, título é obrigatório? Não. O título você vai fazer se você achar que vai ajudar. Não era obrigatório. Se você tiver um título super, hiper, mega blaster, que vai ser não obrigatório. Se você tiver um título que vai deixar o teu texto melhor, aí tudo bem. Um título que vai enriquecer seu texto, maravilha. Se não for enriquecer, esquece. Tudo bem? Maravilha. Depois disso, algumas coisas que deveriam aparecer lá. Então, a introdução. Nela você poderia apresentar o tema central, certo? E aí, podia utilizar um fato histórico, um fato real, certo? Então você apresenta o tema central com alguma referência, certo? Então, tema central aí com alguma referência para você poder fazer uma introdução boa do seu texto. Gente, como eu falei agora há pouco, teve muita gente que partiu para um outro lado, né? Que abrangeu a parte de usar crianças, certo? Usar as crianças em propagandas. Não é essa a questão. A questão é propagandas direcionadas às crianças. Como que elas devem funcionar. Por que delas, certo? Podia utilizar ali as informações que eu tinha nos textos motivadores como base para trazer isso? Poderia, mas não poderia copiar nada dos textos motivadores. Copiou. Perde nota. Ah, professor, mas eu escrevi sobre o uso das crianças em propagandas para as crianças. Tudo bem? Se você falou das crianças sendo usadas, mas nas propagandas direcionadas às crianças, como se essas crianças também influenciassem na cabeça das outras que assistem, ok, maravilha, ainda dá. Agora, se você só falou da criança sendo utilizada como se fosse um trabalho infantil, nada a ver, você fugiu do tema. Ah, professor, eu vou zerar. É bem provável. É bem provável. Ah, falei das eleições de 2014. 0. Falei da Copa do Mundo. 0. Eu falei do... sei lá. Falei de qualquer outra coisa. 0, pessoal. 0. Então aqui, introdução com o tema central, abrangendo de forma a fazer até um comparativo, trazer fatos exteriores, né, para fazer uma introdução com o tema central. Usar um fato para introduzir esse tema era bem bacana, certo? Um fato histórico também era bem legal. Muito bem. Podia usar uma fala de um filósofo, sociólogo? Ok, maravilha. Se você depois desenvolvesse isso de forma argumentativa, tranquilamente, certo? Introduziu com o tema central, aí vem o teu desenvolvimento, colocou lá o desenvolvimento. No desenvolvimento, você traria os seus argumentos todos aí sobre isso, certo? E esses argumentos aí, você poderia ter 2 argumentos pelo menos 2 argumentos sobre o discernimento que a criança não tem, discernimento ainda para saber o que é certo e errado, discernimento infantil, ela não consegue distinguir o que é certo e o que é errado. Poderia colocar aí que as crianças podem manipular os pais para o consumo, né? Manipulação infantil, certo? Opa.
Então, a manipulação infantil também, que é quando as crianças aí acabam manipulando os pais para fazer aquilo que elas querem. Certo? Trouxe a argumentação aí, você partiria para a conclusão. Na conclusão, você vai fazer a proposta de intervenção. Opa! Enroscou aqui, né? A proposta de intervenção. E aí você poderia sugerir leis, você poderia sugerir uma intervenção maior do governo, uma conscientização da mídia, uma conscientização dos pais em relação a essa mídia, pedindo até uma mudança do governo. Então, assim, teriam vários caminhos para você apresentar uma proposta de intervenção, certo? Se você não fugiu desse tema central e propôs algo coerente para a intervenção, sua redação ficou dentro do esperado, certo? E aí você vai atingir uma nota relativamente boa. Lembrando, cumpriu com todos esses passos, fez uma proposta de intervenção coerente, a tua nota é quase certo que vai ser acima de 700. Óbvio, se você fez isso de forma coesa e coerente, com um vocabulário adequado. Se você escrever assim, nós voltemos, você vai perder nota, certo? É norma padrão da língua culta portuguesa, língua portuguesa, certo, pessoal? Então, cuidado com isso, cuidado com a maneira como você escreve também. Então, apareceu, organizou isso, seus pensamentos de forma coesa e coerente, seu texto ficou coerente, ficou bom, ficou dentro do esperado. E aí sim você vai chegar na sua tão sonhada nota. Lembrando, a redação vale 1000 pontos. Ela pode trazer muito a sua nota para cima. Você vai bem na redação do Enem, você carrega a sua nota toda para cima, certo? É difícil tirar 1000 pontos do Enem? Não, não é difícil. Se você cumpriu com a proposta dentro do esperado, com uma linguagem organizada, vocabulário, pontuação, tudo certinho, clareza, coesão, argumentos bem feitos e bem sustentados, apresentou o ponto de vista, apresentou lá a intervenção no final, é quase certo que sua nota vai ser lá em cima, certo? Então assim, gente, cuidado, a proposta do Enem desse ano estava muito boa. Ah, professor, nunca tinha ouvido falar disso, mas é um tema que está aí, está na nossa cara o tempo todo, né? Está na televisão o tempo inteiro. Ou seja, não era difícil de escrever sobre isso, certo? Ele te dava textos motivadores bons para você criar uma possibilidade de argumentação e um ponto de vista sobre isso, certo? Então, na proposta de intervenção aqui, gente, a proposta de intervenção tem que ser uma proposta bem objetiva, bem clara, que você... intervenção, certo? Proposta de intervenção nessa conclusãozinha aí não era difícil, era tranquilo de se fazer, certo, gente? Então assim, se você fez tudo isso aí com o mando figurino, é bem provável que sua nota vai ter ficado uma nota boa. Vejam, você só não podia não falar do tema central, certo? E óbvio, se você falou de forma rasa também, se você ficou falando mais do mesmo, professor, eu fiz 15 linhas só, não fiz 30. A quantidade de linhas não importa muito, a não ser que você tenha feito 7, né? Tem que ser mais de 7. Se você fez lá 15 linhas bem organizadinha, bem argumentado, com proposta de intervenção, cumpriu a proposta, você tem chance de tirar uma boa nota. Professor, eu não sabia mais o que escrever, escrevi 10 linhas. Veja, uma proposta de 30 linhas, 10 linhas pode ter ficado um pouco prejudicado o seu texto. Cuidado. Certo? A intenção aqui do Enem é o quê? Saber se você sabe argumentar. Se você tem ponto de vista sobre as coisas do mundo, se você tem consciência do que está acontecendo, para poder sim expor aquilo que você acredita. Certo? Então, gente, proposta do Enem, show de bola, como eu falei no comecinho, muito boa. Gostei bastante da proposta do Enem desse ano. Trabalharam com um tema bem real, bem do nosso cotidiano, e aí de interesse público, certo? Interesse de toda a sociedade. Então a proposta não era difícil, precisava só de atenção e calma, tranquilidade na escrita. Certo? Acredito que você tenha ido bem, espero que sim, espero que você tenha cumprido a proposta que o Enem te disse e que você chegue agora daqui a uns tempos, veja sua nota e fique feliz e contente de bem com o Enem. Certo, pessoal? Como sempre, fechamos aqui mais uma parte da nossa análise aí. Voltamos para a nossa tela inicial. Voltamos para a nossa tela inicial aqui. E aí, pessoas, espero que tenha ajudado você também, que essas dicas tenham te ajudado a lembrar do que você escreveu. Você pega teu rascunho e dá uma olhadinha aí, vê se você escreveu dentro desses parâmetros. Se estiver dentro desses parâmetros, show de bola. Se não tiver, não se desespere.
Eu sempre falo para as pessoas, Enem, vestibular é igual aniversário. Todo ano tem, pelo menos por enquanto. Ai, professor, que maldade. Não, pessoal, fique tranquilo. Fique tranquilo. A experiência ajuda você a ficar melhor pro dia seguinte, pro próximo ano. Certo? Mas eu espero que você tenha ido bem já nesse e que você consiga atingir o seu objetivo. Como sempre, uma alegria inenarrável, imensurável, intransponível, incabível, incomensurável, intocável estar com vocês aqui. Nos vemos logo, logo, numa próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Valeu. Ih!